Nós vamos, então, abrir aqui agora para uma conversa com o Everaldo, né? Vai ser o primeiro, Renato? Então, vamos lá. Sobre a apresentação, você falou sobre tamanho de letra, tipo de letra. Na tua visão, quais seriam essas letras, quais seriam os tamanhos? E a questão da descrição das peças, que você falou que não, o jurado não lê. Colocaria na peça para poder identificar determinada ou variedade, ou determinada algo que você queira mostrar na peça. Como... Tamanho, para ser bem sucinto. Títulos 20, 18, 22, título principal. Subtítulo, menos que isso. 12, 11, 14, por aí. Descrição de peça. 7, 8 ou 9. Bem pequeno. 7, 8 ou 9, na minha opinião. Bem Deve ser muito subjetivo. Muito subjetivo. Não completei ainda. Ele ainda pergunta sobre... Então, aí Tamanho esse é o da tamanho da letra e o tipo da letra. Tipo da letra. Aí Arial, só isso. Tem vários tipos de letra, né? Tipos de letra? É. Eu acho que as mais simples são melhores do que as góticas. Tipo Arial. Tipo Arial. Então uso Arial. Melhor que gótica. Gótica é complicado. E antigo, em alguns casos. E nas inscrições, você A coloca descrição tem que ser uma seta, sucinta e não deixar de incluir coisas relacionadas ao tema e subtítulo e título da coleção. E importantes da peça. Se ela tem muitos detalhes sobre filatélicos, sobre os selos dela, não é tão importante. Deve mencionar alguma coisa. Se você tem 6 selos diferentes, 6 selos ingleses de porte diferente, para compor um porte de um shilling, acho melhor dizer 6 selos da série Britânia, de 1849, somando um shilling, do que um selo de meio shilling, 2 selos de não sei o quê, um selo de um timer. Vai 2 linhas de descrição dos selos, que é a tendência e obrigação do colecionador tradicional. Ok, mas você falou que ele não vai ler a descrição. Falei que ele não vai ler de modo geral as descrições. Ele... Quando a peça chama muita atenção, e ele realmente fica fascinado, eu vou ler essa descrição. E por acaso encontrar um erro, está mal para você, porque ele vai ler só uma descrição e tem erro. Então tem que olhar com cuidado as descrições. Mas normalmente o jurado não tem tempo de ler as descrições e normalmente ele sabe mais ou menos do que se trata. Ele tem que entender uma coisa que eu não falei. Se você quer fazer uma boa coleção, você pergunta para cada uma das suas peças por que você está aí. E você vai do lado da peça e responde. Você, filatelista e colecionador, você abre a página número 4 da sua coleção, tem uma carta aqui embaixo, você pergunta, o que você está fazendo aí? Aí você entra na tua coleção e responde, o que você está fazendo aí? Estou aqui porque pertenço a este capítulo, fui transportado por esta companhia de navegação, que é o tema deste capítulo, estou na época correta, porque sou a mais bonita aqui do pedaço. Pronto, justificou estar aí. Mas a de cima é igualzinha. Pergunta para ela então, a de cima não devia estar. Legal, obrigado. Everaldo, na coleção de, você mostrou agora, na coleção de história postal já se aceita uma prova, um selo, uma outra coisa. Agora, na tradicional, a importância da história postal. Por exemplo, eu estou montando uma coleção que ela não tradicional, que ela não tem subtítulo. O título dela é A Linha do Tempo. É de uma emissão que começou em 1967 e que ainda não acabou. E eu limitei ela até 2014, que é onde eu ando se encontra. Ela começa em 67. Ela começa em 67. Um selo só. Um selo só. É o Maquin. É a Elizabeth, aquele pequenininho, todo colorido, tem 400. Amanhã eu darei algumas folhas para vocês conhecê-la. E a história postal dentro dessa coleção, ela entra, por exemplo, foram emitidos em 1967, março de 67, 5 valores. Isso. Então,
eu tinha, na primeira montagem, antes de mostrar para o meu amigo aqui, tinha os 5 selos e mais um envelope com um selo utilizado como porte. Aquele selo isolado, né, sobre envelope, no porte correto, enviada de tal lugar para tal lugar. Então, a história postal tem mais importância numa coleção, ela valoriza mais a coleção tradicional ou basta só ter o selo? Você põe o selo e vai contando a história daquele selo até o final. Mas A história postal... Em que classe você está? Você quer pôr a coleção? Ela é tradicional. É tradicional. Tradicional. Eu mencionei aqui que coleções de história postal que tratam só de uma emissão já começa com uma certa desvantagem. Não é proibido você fazer uma coleção de história postal de uma emissão só. Não é proibido. A história desta emissão. Eu uma vez pensei em fazer uma coleção da American Banknote, a história da American Banknote. Não deu certo, mas poderia sair. Na história postal. A sua é tradicional definitiva. Tradicional, Emissão da Inglaterra de 67. emissão Maquin, 1967 e 2014. Se a sua primeira página tivesse ensaios dessa emissão, seria muito bem-vindo, em vez desta carta. Não, eu não disse que... Bem, ensaios não tem ainda. Provavelmente... Mas existem? Eu procuro. Existem. Existem provas, existem muitas coisas. Começa, A coleção... Começa por aí. Mas Ela começaria por aí. Lembra que eu falei de peças que não podem faltar? Sim, mas o que eu estou querendo saber é se a história postal acrescenta Acrescenta. alguma coisa. Acrescenta porque esta emissão foi feita para um uso postal. Isso. Tudo que demonstra nessa coleção que este selo, dentro desta história postal, está muito pertinente ao tema. De história postal dentro de uma coleção tradicional. Obrigado. Coisas de história postal alheias a este selo aí, que tem tendência a enriquecer, não vai contribuir. Só pegando o gancho, qual é o balanço para que ela continue uma tradicional e não vire uma história postal? O tratamento que ela vai receber. Principalmente os subtítulos. Esse item de tratamento é crítico. Esse selo, essa coleção, o Maquin inglês, ele pode virar uma coleção de história postal. É o que ele está perguntando. Pode? Porque ele tem... Pode. A grande maioria dos valores são emitidos dentro de um determinado... Eu tenho carta sua, eu tenho carta de todo mundo. Pode. Aqui. Pode. Então, não pode correto. Não era só para ajudar ele quanto à tipologia, precisa de ver o seguinte, que a Vanguard, o tamanho da fonte é diferente de uma outra letra. 12, por exemplo, a Vanguard é maior É verdade. do que a Nil. É verdade. O que eu mencionei aqui é na aerial. O bom mesmo é imprimir numa folha vários... E você escolhe. Perguntei, eu falei o padrãozão. Na folha 4, a letra pode ser um pouquinho, a letra tende a ser menor. Na folha 3, uma letra um pouco maior não causa tanto impacto. No título e subtítulo, porque nas legendas não mudaria nada, não. Legenda tem que ser mais ou menos... Estou usando 10. 10 para legenda de peça. Acho meio grande. Embora o 7 acho meio pequeno. Bom, são duas perguntas. Bom, ao longo das duas excelentes apresentações, eu vi algumas peças que foram mostradas cujo critério de valor é um critério não postal. É uma carta da Princesa Isabel para o pai, ou acho que uma carta para o médico do Napoleão III. Até que ponto esse critério não postal deve ser valorizado, já que o que valoriza essa peça é alguma coisa paralela, um autógrafo, um remetente, um destinatário? No mercado, em termos de preço, existe uma valorização automática. A visão do juiz. Carta que o Clerma mostrou aqui, o Clerma não está mais aí. O Clerma mostrou sobre que vai da Princesa Isabel para o pai dela. Essa carta, sem essa parte histórica, é carta de 200 reais. Não, sem isso, mas ela tem isso aí. Ela não é carta de 200 reais. Você quer 1.000, pago já. Mas qual é a visão do juiz? Tem isso. Tem uma taxa para o... Estou aberto à negociação. Estou aberto à negociação. Mas qual é a visão do juiz diante de um material desses? O
o juiz acaba gostando, é simpático. Ele não vai dar mais ponto por causa disso, mas é simpático. Uma resposta em cima do muro, hein? Não é em cima do muro. O juiz, essa carta que eu apresentei para o médico do Napoleão, ela por si só é a melhor peça da história postal Brasil-França. Certo? Adicione-se a isso que ela foi dirigida ao médico do Napoleão. Tem um toque histórico nela. E um segundo ponto, pegando um gancho no que foi comentado agora, particularizando uma coleção de inteiros postais. Está difícil escutar aí. Então, particularizando para uma coleção de inteiros postais em que às vezes se abandona um pouquinho aquela descrição do tipo de inteiro e começa a ser feito um tratamento mais voltado para porte e outras coisas. Quer dizer, uma coleção de inteiro postal, na verdade, ela pode se transformar numa coleção de história postal, por esse raciocínio. Se o tratamento for voltado para isso. Aliás, a FIP está estudando a inclusão dos inteiros na tradicional ou na história postal. Ou seja, acabar com a categoria. Você tem razão. Senão a FIP não estaria nem estudando isso. Você tem toda a razão. Pode. Obrigado. Só fazendo um ganchozinho, tanto na peladeria tradicional quanto em inteiros postais, você precisa das cartas, precisa das peças que tem o circulado e tem que fazer uma bela descrição disso aí. Você não pode ter uma coleção de peladeria tradicional sem que você tenha belas peças circuladas, mostrando a utilização daquele selo e com uma belíssima descrição e com um estudo de história postal daquela peça. Na minha opinião. Eu não vou fazer uma pergunta, fazer só um comentário. Tá? Estive agora no Chile, entregamos aqui os prêmios, as coleções. Em cima do que o Everaldo falou, nós vimos no Chile coleções montadas em folha 4, folha A4 mais 1/3, folha 3 e até A2. Até A2 tinha uma coleção montada. O único comentário que eu faço é o seguinte: independente do tamanho da folha, ela tem que ter uma gramatura que permita ela ficar em pé no quadro. Nós tivemos uma coleção de A3 que deu um trabalho monstruoso para ser montada, porque a coleção não parava em pé. Tá? Não tinha como, ela encaixava no quadro e caía, encaixava e caía. E olha que os quadros lá eram quadros relativamente muito bons. Davam um certo trabalho para abrir, para fechar, mas ficavam bonitos. Tá? Se não colocarmos uma folha com uma gramatura razoável, tá? Uma folha como aquela que o Everaldo mostrou, uma A3 com 5 cartas, se ela for uma A3 de 90 gramas, como eu vi coleção lá, ela não para em pé. Ela pode cair, inclusive, dentro da própria folha. Tá? Então, é uma recomendação essa aí. Vamos procurar uma gramatura 180, 220... 160 para cima. Tá? Alguma coisa nesse sentido. E o plástico... Esse eu nem comento. Os plásticos que derreteram e colaram nas folhas... Plásticos da Linder são bons, caríssimos, mais caros. Mas tem para a folha 4? Tem nos Estados Unidos. A 3? Encomenda nos Estados Unidos. Você encomenda a medida que você quiser. Encomenda e encomenda o fechamento que você quer. 2 lados, 3 lados. Outro comentário que eu queria fazer. 4 lados não. 4 lados não. O comissário Filatério podia se surgir contra essas folhas fora do padrão. O cliente é que tem que carregar essas peças aí. E é o incômodo de verdade. Pessoal, mais alguma colocação? As coleções não tinham limite de quadro. 1970 para trás. Era muito comum que se fazia quadro contemplando cada valor da série. Não era muito diferente do que a gente via na coleção de Paulo Aires. Uma certa época. Isso hoje acabou tudo. Né? Agora, a minha preocupação com o tamanho da folha, fora de estampado lonagem, é a condição de reparação. Você tem que se sujeitar a procurar uma máquina que pegue também
de papel. Isso não trará dificuldade para os condutores. Não sei se eu entendi, para quem está perto pode ir. Hoje uma impressão numa folha A3, qualquer xerox, essas lojinhas de xerox, ali na Galeria do Rock, mesmo perto da SPP, onde eu tenho imprimido algumas, agora estou imprimindo lá em São Bernardo mesmo, porque de lá a qualidade do papel é melhor. Mas em qualquer um, você leva o pendrive, encaixa lá, sai em A3 com a gramatura. Eu já fiz em 120 e agora estou fazendo em 180. Você pode ter uma impressora também em casa. Isso. Custa 1.000. A impressora para casa, pelo menos a HP, assim, é difícil de achar. Você acha que elas... Não, tem. Eu tenho. Tem, sim. A R$1.200. Tem, lá tem. HP e Brother. Só um comentário, Miguel. Tem HP, Brother, não compre a Brother. Só um minutinho. A questão que o Balão está trazendo, a preocupação dele, é mais com o iniciante. É claro que o que o Everaldo está colocando aqui já é mais para um nível de exibição num padrão um pouco mais alto. É óbvio que o iniciante ele vai começar lá na A4 mesmo, né, num papel até com uma gramatura mais fina, esse aí que a gente Papel usa. quadriculado, até. Exato. Não tem esse problema. Né? Mas num processo de evolução da própria coleção, isso vai acabar sendo uma necessidade, na verdade. Normalmente eu faço impressão em papel normal, 75 gramas, eu coloco uma cartolina atrás. Também, virou 200. E aquela cartolina eu uso para tudo quanto é coleção. Então, pessoal, com isso a gente encerra essa parte da manhã. Envolveria talvez selos do Brasil e da Argentina. Provavelmente não daria 8 quadros nunca. Então, na escolha do título, você tem que olhar a disponibilidade de material no mundo, não só seu recurso financeiro. Censura, como tem o Rubem Porto, uma coleção específica, que tirou o vermelho grande lá no Chile. E o destinatário que, se guardasse todos os envelopes, a filateria seria mais fácil. Novamente, eu vou falar de título. Vocês não vão esquecer de mim sobre título. Definir um título, o que significa? Quais dos itens tratar no quadro anterior? Ou nas páginas que o Clerma mostrou, mais apropriadamente, por lá sai mais fácil do que aqui. Significa ter uma historinha. E isso aqui é a última moda em termos de avaliação de coleções no nível FIP. Esse é um tema muito desenvolvido e mais enfatizado pelo nosso amigo Jamie Gold. E não vou me estender muito sobre ele, porque isso aqui sozinho dá uma apresentação. Mas o Clerma já falou, uma coleção deveria ter preferencialmente começo, meio e fim. Não estou falando de time frame ainda. Aí você escolhe se vai fazer de um país somente ou não. Na história postal, muita gente começa de um jeito e, durante o desenrolar da coleção, muda. Ou seja, vai mudar o título porque mudou, resolveu abranger outro país. Por exemplo, naquele exemplo que mostrei anterior, você resolve fazer uma coleção de mensageria imperial do Brasil, depois você fala, não, mas ela vinha também para a Argentina e Uruguai, vou incluir. Mudou o título. Se você escolhe se é doméstico, estrangeiro ou ambos, já vi coleções de história postal ou ideias de coleção de história postal que começaram de um jeito e o cara se deu conta que não dava para fazer só doméstico, foi para o estrangeiro. Ou ambos, ou abandonou o doméstico e colocou só estrangeiro, como fez o Comédia. O time range, o Clerma já falou bastante sobre isso, mas, em outras palavras, é a significância postal da escolha do marco inicial e final. Muita gente passa por cima disso, quando começa a sua coleção, e perde dinheiro, perde foco, porque não acionou direito o seu time range. Se prazos muito longos, vou falar de avaliação, não são muito bem vistos pelo avaliador.
Se você abrange uma coleção de história postal do Brasil, começa em 1500 e vai até o dia de hoje, é uma coleção muito complexa. Muito. Vai ser subavaliada de início. Concorda? Mesmo que você comece com a carta do Pero Vaz de Caminha. A história postal, já mencionou o Clermont, temos o mesmo ponto de vista, fica bem mais sem graça após a UPU. Embora existem grandes coleções só de UPU. Coleções que abrangem pré e pós-UPU, e nós temos várias nas histórias postais do Brasil, tendem a ter algum desequilíbrio. Então, se puder evitar, além do desequilíbrio de material, as convenções são tão diferentes, a história postal é tão diferente. Buscar originalidade é algo importantíssimo numa coleção de história postal. Estou falando de título, hein? Não vou entrar em detalhe aqui do que é original, o que não é original, é a consciência de cada um e nem sempre é possível para fazer um título preciso que ele seja original. Mas definir o título é a alma de uma coleção. E escrever o objetivo da coleção e a sinopse que foi mencionada aqui por cima. Não vou falar muito de sinopses, mas o colecionador brasileiro não faz a sinopse e já entra em desvantagem com os jurados internacionais. Numa última exposição de Steve, na Ásia. Onde foi? Coreia. Perdão. Eu viajo um pouquinho demais e estou ficando velho. As coleções inglesas apresentadas lá, na história postal, existiam 13 coleções, 12 o jurado tinha sinopses para ler antes da apresentação. O jurado tira muito mais informações na sinopse do que na página de apresentação, embora a página de apresentação é mais importante. E a página de apresentação, o jurado muitas vezes só tem acesso quando ele chega lá. Às vezes ele recebe cópia, mas receber a sinopse é uma recomendação que eu faço veemente. Mesmo que você seja uma medalha pequena, não deixe de fazer a sinopse. O que é sinopse, falamos noutra ocasião. Não tenho hoje campo para isso. Não definir o título é fácil o que acontece. Você perde o foco e desanima, você joga dinheiro fora. Isto é experiência própria e de todos os meus amigos. Todos. Por falta de definição de título. Agora é simples, defina o título. Então vem isso aqui, uma pegadinha para vocês. O que é que vem antes, material ou título? Para quem quer começar uma coleção de história postal. Uma resposta só. Vem o quê? Material. É uma opinião. Não é a minha, mas é uma opinião e eu respeito a sua como nada neste mundo. Olha, Felipe, sabe por quê? Porque você escolhe um título e começa a fazer a coleção. Aí no meio do caminho você vê que o título não está adequado. Concordo com você que entre título e material, o material pode ser mais importante do que o título para começar uma coleção, mas não é só. Não é só. O que define, o que mais importante é isto aqui, antes de começar. Não comece se você não analisou. Conhece o tema filatélico, na filatelia, conhece as convenções, conhece um pouquinho da geografia, e se você não conhece principalmente a disponibilidade do material existente, porque senão você será explorado. Não estou criticando nenhum comerciante, mas é a tendência. Segundo, de acordo com a Rosa, as boas coleções de história postal têm começado canibalizando uma coleção tradicional. Você já tem um material de uma coleção tradicional. Minha coleção de história postal, eu ganhei o Grande Prêmio na Inglaterra, a FIP, no ano 2000, com coleção tradicional. Vendi todas as peças novas e fiquei com as cartas. Eu não sabia direito o que eu ia fazer. Então, estou de novo de acordo com você. Guardei o material e escolhi um tema que foi História Postal do Brasil, onde ganhei também outro Grande Prêmio com ela mais tarde. Obviamente que aquilo não foi suficiente. Aquilo foi 20% da coleção. Mas foi uma base fundamental de um assunto que eu já conhecia.
A disponibilidade do material e estudos mudam os títulos e subtítulos durante a vida de uma coleção. Não estranhe isso, porque a minha última coleção já mudou de título 4 ou 5 vezes. Não é pecado, pode mudar, deve mudar para aprimorar. E depende do que você estudou e do que apareceu na tua vida. Você muda de mulher porque aparece outra. Muda de subtítulo ou título da coleção porque apareceu outro material. Aí, de repente. Porque não pode ter duas. O balanço do material para contar a história e não para cobrir os aspectos filatélicos de um selo. Esse é um erro comum no colecionador de história postal. Ele gosta de um selo, principalmente aquele que saiu de uma coleção tradicional. Ele gosta de um selo e parte para a história postal focado, obcecado, apaixonado por aquele selo. Então ele tem na cabeça, eu preciso completar esta série. Eu faço coleção de Dom Pedro, American Banknote, não tenho grandes cartas com o 300 réis barba branca, preciso. Não precisa nada. Está focado no selo. Não está focado na história postal, conforme, dependendo do título, muito pior ainda. Falei mais ou menos disso, evitar título que trate apenas de uma emissão postal. Você começar a fazer uma coleção, o olho de boi na filatelia brasileira, não é uma coleção legal na história postal. Fazer uma coleção como o Peter Maia fez, ou está fazendo, ou vem fazendo, sobre o longo caminho até os olhos de boi, é um título brilhante. Dos mais, talvez, na minha experiência de 10 ou 12 coleções existentes no Brasil de história postal, o título mais brilhante que eu já tive a oportunidade de ver. O longo caminho até os olhos de boi. Muito bom. Item número 4. Dinâmica, material, tratamento e subtítulo. Não vou me estender muito sobre o assunto tratamento, porque o Clermont já fez. É o mais importante dentro da história postal. Subtítulos definem o equilíbrio do material dentro da coleção. Mas a coleção tem que ter um certo equilíbrio, como disse o Clermont na avaliação, e os subtítulos são de grande importância. Se você... Bom, exemplos não faltam na cabeça de qualquer um de nós. Subtítulos definem a sua mancolista, o material que te falta. Na hora que você chega num grupo de subtítulos, você sabe onde você está fraco, você está forte. Os subtítulos fazem você repensar no título, muitas vezes. Aparece um material, você quer incluir um novo subtítulo, e aquele subtítulo não se encaixa no título, e isto, já tirei pontos de avaliação, em avaliações de coleções que, com certeza, no passado recente, incluíram subtítulos que ele não havia pensado quando fez o título da coleção, e o subtítulo não se encaixa definitivamente no título da coleção. Nem o dono sabe. O título ele resolveu 5 anos antes. Tem exemplo aqui no Brasil. O subtítulo define o tratamento e vice-versa. As pessoas que têm dificuldade para entender o que é tratamento, quase podem interpretar como subtítulo. Olha os seus subtítulos e praticamente você vai saber mais ou menos o tratamento da coleção. Os subtítulos também são criados quando aparece material novo. Ordem alfabética, que é um modo muito comum, foi o modo de apresentação de todos os nossos colecionadores de história postal do passado, dos Iraria, Kester, os grandes, Bop, fazer por ordem alfabética, porque a carimbologia é difícil você escapar da ordem alfabética. Dá para escapar, dá e deve escapar da ordem alfabética. Por exemplo, a coleção do Peter estava por ordem alfabética, todos os precursores e ouros de boi, e sugeri para ele mudar. Dá para fazer por rota, ou por região geográfica brasileira. Por exemplo, o Vale do Paraíba, o interior o Tietê e o interior de São Paulo, a rota marítima para o sul, rota marítima para o norte, Correio Rio-São Paulo, em vez de fazer ordem alfabética, que é muito pouco criativo, e volto ao tema, não tem originalidade nenhuma. Mas é a tendência de todos nós. Eu fiz um livro de 1000 páginas de carimbos do Brasil,
continuação dos trabalhos do Paulo Aires e do Kester, que é por estado, e dentro de cada estado a ordem alfabética. Pelo menos é por estado, né? Bom, isso aqui é a repetição do que, o capítulo 5 é a repetição do que falou o Clerman. O tratamento é 20, e o mais importante é a significância do título e subtítulo escolhido, importância no storyline, importância filatélica, algo que talvez não foi mencionado aqui sobre importância, existe diferença na cabeça do jurado entre a importância de uma coleção nacional, regional, semi-global e global. A tendência hoje da história postal no mundo é partir para coleções mais globais, o que é muito complexo. Uma coleção regional, se você fala, eu vou, história postal de Campinas, talvez dê para fazer até 8 quadros, se você não se importar em algum desequilíbrio de material, porque Campinas é um centro importante, dá para fazer. Mas, em termos de importância com aquela coleção da pessoa que fez Correio Marítimo Inglês no século XIX, já perdeu na importância, do modo geral, talvez não na raridade. Então, é muito importante a escolha. Nacional é menos crítico do que regional, é mais significativo. E a maioria das coleções brasileiras são todas nacionais, de portes nacionais, que abrangem cartas para o exterior. Conhecimento filatélico e estudo pessoal. O conhecimento deve ser mostrado na seleção do material. Material pouco visto e que ainda não foi visto, foi alvo de muito estudo. O material de áreas pouco comum na classe tradicional são campo fértil. Isso aqui foi já dito de outro modo por outras literatura que eu vi, mas é um resumo de 3 ou 4 opiniões que eu coloquei nessa frase. Se você escolher aquela emissão de Madeira Mamoré, é uma coisa que isso não vai dar 8 quadros nunca, mas é algo diferenciado do que você fazer simplesmente história postal do Brasil. Material igual ou muito semelhante, o Clerman já falou, estou exagerando aqui, é mortal na avaliação. Já tiramos pontos de várias coleções, principalmente de história postal de pré-filatelia brasileira. O apresentador mostra 2 cartas idênticas, mesmo porte, mesmo destino, na mesma página. As 2 são raras, as 2 existentes. E bobagem, mostrar poder não leva a nada, mas que perdeu ponto. Ele tem as 2 cartas existentes, desse destino para aquele, que também não é grande coisa, hein? Não é nada para destacar, vou falar de destaque mais tarde. Estudos que mostram ter sido claramente desenvolvidos pelo apresentador pesam. Isso precisa ser mencionado de um modo discreto. Material cuja ausência não pode ser ignorada no completeness, como falam os jurados que falam inglês. Deixa eu me estender, falar 2 frases sobre isso. Tem coleção que tem certo material que não pode faltar. No dia que você faz uma coleção de São Paulo, por exemplo, se você não tem a primeira carta conhecida que saiu de São Paulo, não vamos dizer que é um problema grave. Ela não entra nesta lista, que não pode faltar. Mas se você não tem os 2 primeiros carimbos de São Paulo, nesta coleção de história postal, você está furada essa coleção. Vai perder ponto, e se existe item completo, mas não existe, mas no tratamento e conhecimento, principalmente, você vai perder ponto. Exemplos melhores do que esse carimbo de São Paulo. Eu tinha um. Uma coleção de inteiros, que é o fascínio de alguns aqui, inteiros do Brasil. Se você não tiver um capítulo ou um estudo sobre inteiros com resposta paga, eu, como jurado, vou te tirar ponto, bastante. Não é um material impossível, certo? Se discordar, a gente discute mais tarde. Coleção que item que nenhuma coleção tem, uma coleção tradicional, arroz com feijão, de olho de boi, arroz com feijão, que não apresentar hoje um capítulo, ou uma folha, ou 2, 3 folhas, sobre
autos de foro, ou como se diz em autos de foro, se diz processos judiciais, Capa de processo. ou capa de projetos judiciais, para mim é uma coleção de olho de boi capenga. Não porque um de nós descobriu que aquele selo não era fiscal, mas é uma coleção capenga, porque todos os blocos de olho de boi, novos e usados, saíram de autos de foro ou de processos judiciais. Acho que esse exemplo de inteiro e de olho de boi é melhor. Bom, condição, limpeza, ferrugem, rasgo. O Clerma já falou o suficiente sobre isso. E eu sou extremamente exigente. Tem alguns amigos aqui que chamam de carta padrão Santos. É aquela que eu compro, aquela que eu não compro, mesmo rara. Raridade, item reconhecido, escassez, dificuldade de aquisição. Nos portes, selos, primeiro ou último uso, que é importante na história postal. Rota exótica, que tem peso. Acidentes, enganos de percurso. Doméstica ou internacional. E a apresentação, não vou me estender nesse item, que foi a apresentação do Clerma. Uma coleção de história postal pode apresentar selos novos, provas, etc. Já esta pergunta veio aqui. O Clerma respondeu com parcimônia e tecnicamente, e você mais enfático. O entendimento antigo era que um estudo de carimbos e portes sobre selos novos que não podem ser incluídos. Isso aqui era o complexo de possível inferioridade futura que os corredores tradicionais tinham quando viram que a história postal começava a se desenvolver. O entendimento atual, incluindo jurados da FIP, é que se pertence ao tema e se ilustra o título, uma coleção de história postal pode, sim, incluir selos novos, provas, ensaios e outros documentos. O Clerma disse isto mais moderadamente, mas esse é o meu entendimento. Exemplo. Uma coleção de correio marítimo para a América do Sul. Companhias de correio marítimo para a América do Sul. Existe uma companhia de nome impronunciável, para quem não fala alemão, que chama-se Hapag, que emitiu este selo para porte de cartas nos navios dela. Aqui uma carta, um selo americano, que mandou até St. Thomas, e o cara mandou até não sei onde, e um carimbo e o selo deles, da companhia. Isso é perfeitamente pertinente. Exageros nesta área existem. O meu amigo Jamie Gould tem toneladas de provas e selos novos e blocos, grandes blocos, e ensaios numa coleção de história postal, 96 pontos na FIP. É questionado por alguns jurados, ele mas é o tema dele. O tema dele, aliás, permite muito mais. O tema dele é a UPU. E para a UPU, milhares de selos e provas foram emitidos para uso da UPU. Então, ele apresenta o selo novo, às vezes com carta. Um segundo exemplo, estou confundindo o mecanismo. É sobre prova, talvez o Clerma questione isso mais tarde, uma coleção sobre a Convenção de Berna no Brasil, 1876, pode perfeitamente começar com essa prova aqui, possivelmente com um bloco ou um selo de 260, ou um ensaio picotado, ou outros ensaios, se houvessem. Essa é a prova do 260, selo especialmente fabricado para a Convenção de Berna, cujo porte pela moeda brasileira era de R$260. Aqui uma carta comum, nem tão comum, um destino raro que é a Irlanda, com o primeiro porte da Convenção de Berna. Então, sim, pode. Ninguém vai tirar ponto por causa disso. Aliás, pode até ganhar. Eu procurei concentrar as perguntas mais frequentes na história postal. Bom, o penúltimo item é: cada um tem um modo de ver isto. Não tenho medo de repetir o Clerma. Ele fez de um modo bastante interessante, vou fazer de outro modo. O tamanho da folha é um item muito difícil de decidir. Minha última coleção, que é companhias de transporte marítimo na América do Sul, já uma coleção mais global e menos de um país só, começou com folha A4. Como o tema
eu quis ter uma história na coleção, eu achei que folha A3, aquela A3 é a dupla A4, ou seja, 8 por frame e não 16 por frame. Melhoraria a história. Não tem nenhuma dúvida, melhorou a história, foi elogiada na Coreia, só não tirou 93 pontos, prêmio especial, não chegou ao Ouro Grande porque tem algum desequilíbrio a coleção, e 2 jurados muito exigentes. Também isso pesa na avaliação, quem são os jurados. Nesse caso, um era o Brian, que conhece todo o material de primeira linha existente na América do Sul, e algum eu não tenho. É óbvio que não. Principalmente, tenho do Brasil, mas não tenho de outros países. Então, não cheguei ao Ouro Grande ainda. Fui para 3 e, só para informação, já estou mudando de novo, não gostei do A3. Vou dar alguns exemplos. Já está voltando para A4? Você não gostou do A3? Vou chegar, chego aí, deixa eu mostrar. Vou chegar mostrando com desenho. Essa aqui foi a minha primeira folha do primeiro correio da América Latina, que é o correio português, que começou regulamentado. Começou em 1798, com a extinção do correio MOR. Essa é a folha A3, layout, eu acho que é bonito. A parte de cima dá a oportunidade de você colocar o título, o subtítulo. Não, por sinal, eu não coloco o título, eu não repito o título principal nas páginas. Isso é questionável, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Coloco só o subtítulo, detalhes da vigência e do caminho da rota do correio português para o Brasil, 1798 até após a independência, até a Royal Mail durou este correio português, até 51, ou seja, 55, 60 anos, com um porte fixo de 80 réis, que um dos mais longevos da história da filatelia mundial. Coloco aqui algum texto que precisa na página inicial, não é a introdução isto, e 4 pecinhas que perdem a sua importância por estarem todas numa página só. Fazem todas parte da mesma história, do mesmo tema, perfeitamente colocadas dentro do que eu quero mostrar, adaptadas ao título e ao subtítulo, mas perdem o brilho. A primeira é a primeira carta conhecida do correio português para fora, depois que a Maria I tomou para o Estado as atividades postais, de Lisboa para o Brasil, 1798. Esta aqui era do Frazão, a primeira conhecida e único carimbo de Pernambuco conhecido, 1799. Única. A de baixo, carta certa para abrir a coleção do Rio de Janeiro, do Rubem Porto, é o primeiro carimbo brasileiro conhecido. Correio do Rio de Janeiro, 1798, que, por sinal, é uma carta registrada. Entraria noutra coleção que alguém tem na cabeça. E esta aqui é a primeira carta consular, Correio do Rio de Janeiro, de 1800, também dos primeiros carimbos conhecidos, que mudou de vermelho para preto, com o Port British, ex-Caster, ex-Comelli, uma das melhores cartas da filatelia brasileira, na minha modesta opinião. Fui para um leilão para comprar esta carta e falei, vou comprar, não compro mais nada, eu preciso dela. Para mim, perdeu, joguei fora material. Separei em 2 folhas A4, com linha sul e linha, como é companhia marítima, para o título ficar pertinente, linha sul e linha norte. A linha norte, que é esta, é aquela que sai de Lisboa e é o Maranhão até o Porto de Açu, que leva essas 2 cartas, que por coincidência são da linha norte, e a seguinte, a linha sul, que são cartas do Rio de Janeiro, ida e volta. Acho que melhorou. Valorizou as 2 peças, vocês concordam? Muito subjetivo. Estou mostrando coisas de subjetividade muito grande. Acho que tiro mais ponto assim, no item raridade, do que apresentando as 4 na mesma página. Muito bom. Alternativas para A3 ou A4, na minha opinião, é A4 mais 1/3, para formar a linha, uma linha, que são... Você pode fazer também A3 mais meia A4, não fica muito bom. A alternativa seria A4, ter A4 ou, em algumas linhas, A3 mais 1/3. Complica em termos de impressora, mas hoje em dia, com a tecnologia, 3 seria 4A4, por exemplo, 3A3,
varia muito, fica muito bonito o quadro. Fica muito bonito o quadro. Na sua folha A3, por favor. Pode? Sabe por quê, Everaldo? Sabe por quê? Eu acho que você tem razão aí no A4. Eu acho que o A3 é mais quando você tem alguma peça maior. Vamos chegar. Alguma coisa que você Você entender. sabe, a gente acha brilhante todas as pessoas que pensam igual a gente, né? Esse é o quadro seguinte. Aqui, ó. Para não competir com o Clermont, está aqui a minha peça com 7 selos. Esta peça, eu apresentava na minha coleção tradicional, eu apresentava ela em pé, porque ela não cabe numa folha 4. Certo? Ela cabe e equilibra e mostra tudo que ela pode numa folha A3 mais 1/4. A folha para aqui, viu? Não é tudo isso aqui. Aqui não falta a margem. A folha para ali, ó. Onde está o friso? Esse é o tamanho da folha. Esta carta é igual ao do Clermont, porte, o 7º porte Brasil-França, com uma tira de 280 réis, com margem razoável, e vai para o médico do Napoleão III. Ou seja, aquilo que vai além da realidade filatélica, que é uma coisa que é muito bem vista hoje na história postal. Ela encaixa perfeitamente. Eu disse, mas estou fazendo A4, agora cheguei nesta página aqui, empaquei. Vou botar ela de pé de novo. Falei, não, vou adaptar as outras duas, as folhas seguintes, para folha A3 mais 1/4. Por coincidência, não combinei com o Clermont e fiz uma página idêntica dele. Mas qual que é a mais Com bonita? 430. Eu acho que empata. Essa aqui é uma 3 cartas de 430 na mesma página. Eu gosto de overlapping, o Clermont parece que mencionou que não gosta muito. Mesmo porque, neste caso, este overlapping esconde um pequeno rasgo nesta carta que está embaixo. Certo? Esta carta aqui tem um par picotado, que são 2 ou 3 conhecidas, tem uma trinca do 430, com o rasgo aqui embaixo, que são 2 ou 3 conhecidas, e tem a única conhecida com o numeral brasileiro em composição com o selo estrangeiro. Esta carta aqui, eu perdi um minuto para contar a história. Eu comprei no NEP, na Alemanha, na Suíça. O cara me manda a carta com o preço, registrado fora. A alfândega parou, levei 1 ano para tirar essa carta da alfândega, e ela custou 3 vezes mais do que eu paguei no leilão. 3 vezes mais. E 1 ano presa em Campinas, não sei aonde. Campinas. Viracopos. Bom, não tem nada a ver com essa apresentação, mas não mandem cartas de leiloeiros da Suíça para o Brasil por envelope que aparece o preço. Bom, adaptei esta página onde eu tinha 2 cartas, uma embaixo e uma em cima, coloquei 3 e enchi. É importante também se ter uma página 3 e uma carta só, que seria muito pouco. E a terceira página é outro porte, a mesma convenção, com 2 cartas que, por serem grandes, enchem uma página A3, A4 mais 1/3. Então, vou responder a sua pergunta agora. Minha preferência, e será a minha próxima coleção, nunca fiz, será a próxima. A gente vai mudando. É A4 conjugada com A4 mais 1/3 e nenhuma página A3. Mas A3 é uma experiência. Vários jurados elogiaram, porque é uma coragem. Na temática funcionaria melhor. E tem pouquíssimas coleções em A3. Bom, ainda estou no item de apresentação. Falei do tamanho da folha, vou falar de margem, sem nenhum quadro. Você curto e grosso. Para mim, margem, esqueça. Opinião própria. Alguém pode discordar. Tira o espaço da página, polui, linhas desnecessárias, uma linha no título, uma linha embaixo, basta. Margem lateral, para mim, é coisa do passado. Aqueles florões, coisinhas assim,
emblema do Império, coisas tradicionais em coleções antigas, para mim, hoje também estão fora de cogitação. Naviozinho em todas as páginas, porque é uma coleção naval, para mim está fora. Agora, a folha de abertura tem que ter o propósito da coleção. Isso talvez o Clermont tenha falado alguma coisa diferente. Não vamos discordar, porque se houve diferenças, são pequenas. Tem que estar escrito o propósito da coleção. Tem que estar escrito o time range da coleção, o prazo que ela aborda. Tem que ter a estrutura e ou capítulos. E alguns jurados dizem obrigatoriamente a bibliografia, e eu discordo, e não ponho. Coloco minha bibliografia, você quer ver onde? Eu esqueci de mostrar. Aqui, ó. Cada convenção, cada companhia de navegação tem uma bibliografia diferente. Então, a bibliografia está aqui, ó. Nesta página é a bibliografia do Correio Marítimo Português. Correio Francês, Mensageria Imperial, entra na página respectiva. Tem mais de 50 livros mencionados na minha coleção. No rodapé da página, seria ridículo, e já vi várias coleções, apresentarem isto na sua página introdutória. Enche espaço, enche linguiça, mostra conhecimento que o cara não tem, porque listou livros. Bom, ainda nesse assunto, vou mostrar esta é a página da minha coleção, que ganhou o grande prêmio, um dos maiores grandes prêmios internacionais, que é o grande prêmio a cada 4 anos, que a FIP faz. Cada 4 exposições FIP tem um grande prêmio da melhor coleção do mundo. Esta foi a página de apresentação da minha coleção, que ganhou em Jacarta, onde o Clermont era jurado. Foi por isso que eu ganhei. Esta página de apresentação, hoje, um ano e pouco depois, está feia, está ruim. Na minha opinião, não de dono da coleção, mas de jurado. Esta página mostra só a estrutura da coleção. Ela não fala do propósito da coleção, fala do time range lá em cima, 1806, 1877. Não explica porquê, mas fala. O time range tem que ser explicado por quê. Falando novamente de time range, uma coleção História Postal do Brasil, século XIX, é um título ruinzinho, viu? Na minha opinião. O que tem século XIX a ver? É o ano 00 ou o ano 99? Uma coleção de História Postal Império do Brasil, muito comum no passado, no jurado moderno, é um temazinho bem ruim hoje. Império do Brasil é uma fase importantíssima na história do Brasil. Na filatelia, relativo. Império do Brasil é relativo. Essa coleção mostra os capítulos, a estrutura perfeitamente delineada e, basicamente, uma das razões para ter ganho o grande prêmio foi a originalidade de apresentar isso aqui. Ó. Coisa que, tudo que é novo, nunca ninguém fez antes, tem valor na cabeça dos jurados. Tem um quadro de Correio Mor brasileiro, antes de entrar no Correio Português. Isto, por exemplo, já é uma distorção, não deveria estar aqui, e estava, porque eu não tinha como fazer 8 folhas. Estou sendo autocrítico. Essa coleção ganhou o maior grande prêmio dos últimos 5 anos na história mundial. Não, é no momento, quem está do lado, e por aí vai. Vou mostrar minha nova, a primeira página da minha coleção, como ela irá para Singapura. Companhias de navegação servindo a América do Sul. Também encher linguiça, como fazia o meu grande amigo Paulo Comelli, 2 folhas de letrinha tamanho 7, para você ler e mostrar conhecimento, está errado. Isso aqui é companhias de navegação. Está aqui o propósito, em 2 linhas e meia, o tempo, que é difícil de explicar nesta coleção, porque é difícil explicar o começo, não o fim, vai até o PU, você vê que não tem data no título, né, companhias reguladas e com acordos com correios para transportar cartas, e
a estrutura da coleção, que nada mais é do que esse mapa. A pessoa imediatamente se localiza do que trata a coleção, trata da América do Sul, não tem América Central. Capítulo 1. Capítulo 1, o Atlântico Sul, ou seja, daqui até aqui. Capítulo 2, o Atlântico Norte, completamente diferente em termos de companhia de navegação. Capítulo 3, o Pacífico, seus subcapítulos, seus subtítulos. Essa acho que o jurado não perde tempo ao ler. Vamos ver a reação. Ficou melhor do que... E apresenta o propósito, apresenta o time range. Títulos e subtítulos. Já falei, vou repetir. Talvez a cada página da coleção não tenha que repetir o título principal da coleção. Eu, particularmente, não gosto. Tem muita gente que gosta e repete em todas as páginas. É uma poluição desnecessária. O que tem que aparecer é o selo, é a carta, é o conhecimento, é o tratamento da coleção, e não repetir o título toda vez. O subtítulo é meio mandatório. Falo depois disso aqui. Tipografia, não sei se é a palavra certa, mas eu quero dizer fonte, em inglês. Ou tipo, acho que não é tipografia que fala. Tipo de letra. Tipo de letra e tamanho de letra. Fonte em inglês é o tamanho. Aqui sugiro cuidado, letras muito grandes, do tipo 25 no computador, 26, só podem servir para o título principal da coleção. O subtítulo seria um exagero absurdo. Letras muito grandes ou pequenas demais na descrição das cartas também está errado, isso a cada um. Letras góticas também é um erro, acho que não pega bem, muito antigo. Letras complicadas, inclinações muito floridas. Cada capítulo tem que ter, cada capítulo ou subtítulo, uma introdução apresentando a peça representativa, não obrigatoriamente a mais rara. O que eu quero dizer com isto é que cada subtítulo, cada página que entra num capítulo, não deve ser só descritiva. Ter uma peça significativa, determinante para o título, é mandatório, flui facilmente na cabeça de quem está vendo. Vou dar exemplos. Por exemplo, em vez de Mensageria Imperial, essa aqui é a companhia Royal Mail Steam Packet Company. A abertura do capítulo desta empresa de navegação. Abro com a primeira viagem do Teviot, primeira viagem da empresa de navegação para o Brasil. Existem duas cartas conhecidas, esta é uma delas. Isto é mais ou menos obrigatório, e já falou o Clerman, numa abertura de capítulo, escrever alguma coisa em cima. Você abre um capítulo para quê? Você tem que mostrar, escrever alguma coisinha. Aqui diz quando começou, quando terminou, por que começou, que porte cobrava. Poderia ter uma tabelinha com portes, que nesse caso seria muito complexa. Fala 3 highlights principais aqui sobre o assunto e a descrição a menor possível. Esta carta pertencia a um outro filatelista brasileiro e a descrição tinha 6 linhas. E a viagem inaugural da Royal Mail para a América do Sul. Outro exemplo, Clerman já falou, vou mostrar com a inclusão de carimbo. Esta aqui é a página da outra companhia de navegação, a Société Générale de Transport Maritime. Também tem um preâmbulo. Esta companhia, que era sediada em Marseille, tinha 4 carimbos de recepção para as peças que chegavam da América do Sul. Esses são os carimbos. Eram carimbos da companhia de navegação. Não repito aqui do lado nada. Só mostro na primeira página os carimbos da companhia de navegação. Como mostro na primeira página os selos novos emitidos por uma companhia de navegação para uso naquela companhia. Não tenho aquela companhia porque não é a minha área, é do Tahiti. Senão eu gostaria de mostrar. E esta é a primeira carta conhecida, que o Clerman também conhece, do navio Savoy, da Société Générale. Esta é a página de abertura deste capítulo, desta empresa. E, obviamente, na página seguinte, não tem mais nada disso, só tem isto. Só.
não tem mais introduções, só tem a descrição de cada carta. Esse, por acaso, é o maior bloco conhecido desse selo numa carta. Da mesma empresa, já não precisa mais detalhes. Não repito o carimbinho, que é lindo, né? Da Plata, da Argentina. Muito bom. Legenda da peça. Isso aqui é bem controvertido de novo. Longa demais, tira o brilho do material, já falei. E não demonstra conhecimento. Demonstra que quer encher linguiça. Tem que colocar o mínimo. Aquela que eu apresentei no começo, com 18 marcas postais, 200 portes, 3 línguas, 2 companhias de navegação, 4 convenções e 5 moedas, precisa de uma descrição razoavelmente longa. Menor que aquilo não dá. Deve ser concisa, já falou o Clerma, e só limitada ao tema. Alerta para quem gosta de tradicional e faz história postal. A tendência da pessoa que faz história postal é copiar a legenda da sua peça da coleção de tradicional para a história postal. Está errado. Por exemplo, uma carta que sai do Brasil com um selo de Dom Pedro, 100 réis, com a variedade tipo 4, da American Banknote, picotada, com certas variedades, certa de posição na folha, não precisa escrever isso na história postal. O selo tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Se for uma grande raridade, você destaca só a raridade. Não precisa dizer tudo sobre o selo. Precisa dizer o porte precisa explicar. A rota precisa explicar. O Clerma já falou, descrição quase ninguém lê, eu não sei se falou, talvez não tenha falado, mas é verdade. A coleção, o jurado não lê a descrição de cada carta. A coleção tem que ser entendida sem ler a descrição das cartas. Eu não escrevi isso, mas devia ter uma frase aqui. O leigo ou o jurado tem que olhar a coleção, ler a introdução obrigatória, a primeira página, olhar a coleção por cima, os subtítulos, talvez ler alguma introdução, preâmbulo de um subtítulo e não ler a descrição das peças. Não precisa. Se por acaso ele for ler a descrição de uma peça e essa estiver errada, você vai perder ponto. Então tem que ler e reler. Você tem que fazer certo, mas ninguém vai ler. Deve evidenciar pesquisa, isso eu já falei no começo. Não precisa ser lida, acabei de falar, para que se entenda a sequência da história. Destaque das raridades. Termino em 5 minutos. Tá bom? Ou menos. Destaque das raridades. A escassez é definida pela quantidade produzida ou número de peças conhecidas. Questionável e polêmica essa descrição. Mas o que eu estou falando é de destaque da raridade e não da definição de raridade. Como é que se destaca uma raridade? Nesse seminário que eu fui na Suécia em abril, o Jens, que é um expert, diz: você tem que colocar quadros, moldura, nas peças principais. Eu discordo. Como é que o jurado vai entender o que é raro? Eu coloco aquelas frasezinhas em negrito nas minhas peças, naquilo que eu acho que deve ser chamado a atenção com relação ao tema, e ao título e ao subtítulo. Outras pessoas não gostam disso. Já vi destaques de raridade, os mais absurdos, e é uma das áreas de maior número de erros numa apresentação. Gente que coloca na primeira página a legenda das raridades. Moldura vermelha para peças únicas. Moldura verde para peças que existem 3. Molduras azuis para peças que existem menos que 10. Moldura castanho para peças de relatividade relativa e ponto. Isso para mim, a apresentação perdeu um ponto aí. Vi coisas absurdas em destaques de raridade, uma coleção na classe de campeões da Suécia, que concorreu comigo uma vez. Não é nem eu nem ele ganhamos, não sei onde foi. E essa tinha como destaque de raridade, quase todas as peças tinham destaque abaixo, escrito em negrito, em vermelho, esse era o destaque, por uma particularidade absurda. Por exemplo, carta de Campinas a São Paulo, com o carimbo daquela estrela de Campinas,
azul, com 2 100 réis, porte duplo. Embaixo, única carta conhecida com 2 100 réis de Campinas a São Paulo, com o carimbo de estrela azul. É verdade, é a única carta, mas isso é uma realidade besta, uma realidade boba, não é uma realidade nem regional. Existem dezenas de cartas com um selo só, com esse carimbo. Essa tem 2, e o mesmo carimbo. Bobagem total, ele fazia isso com a Suécia. Em todas as peças tinha uma frase com a raridade. Única carta conhecida no ano a convenção valia de 870 a 875. Única carta conhecida no ano de 872. De tal lugar para tal lugar. De Campinas para São Paulo, só se conhece esta carta, desta convenção, com este porte, durante o ano de 1872. 71 e 73 está cheio, mas ele tinha de 72. Achou que isso é raridade. Vai perder ponto. Na apresentação, pelo menos. Destaque de raridade não pode ser exagerado também. E tem muito exagero. Olha, isso aí é um assinte, né? Tem. Claro que eu peguei ninguém apresenta isso, né? Nem perto disso, até perto disso é um absurdo. Pode ser que aconteça. Estrelas necessitam espaço. Novamente vou falar de tamanho de página. Eu fiz uma página nessa coleção anterior, apresentada em página A3, sobre minha coleção de companhias de navegação. De novo, Royal Mail, nesse caso aqui estou falando da Colômbia, as primeiras emissões da Colômbia, primeira, segunda, terceira e quarta emissão da Colômbia, pagando porte interno, como pagaria aqui um olho de boi inclinado, por uma carta que vai ao exterior, com porte a cobrar. Essa peça aqui desapareceu, é única, numa folha A3, encaixa no tema, todas se encaixam no tema. Não gostei, mudei, estou colocando sozinha. Essas 2 na outra página, esta aqui não tem outra para colocar junto, está tirando fora, essa aqui vou comprar mais uma para fazer parte. Não tenho saída. Ou parto para página A4 mais 1/3, onde esta aqui ficará muito pequena para ficar sozinha. Então, 6 também não combinou, na minha modesta opinião, um layout lindo, como estética. Apesar do Clema não gostar dessa superposição, e aqui não é a propósito, não tem rasgo, mas está muito branca essa parte da carta. Muito bom. Sameness. Sameness, não sei como fala em português. Similitude ou aborrecimento, ou... Não. Mesmice. Perfeito. Mesmice. Coleção de história postal, a maioria prima por mesmice. Isso aqui. Carta de papel A4, 2 páginas por carta, e é difícil sair. Isso que eu fiz agora aí, mesclando A3, colocando para cá, para lá, melhora. Monotonia. Mais nobre do que o mesmice. Isso aqui tem que sair disso. Tem que sair. Isso aqui é muito chato. Bom, último capítulo. A aquisição de material, vou ser bastante sucinto. Material é compromisso entre valor, raridade, estado, beleza e, principalmente, a significância no contexto. O comerciante só dá valor para isto aqui, a não ser que ele saiba a significância no seu contexto. Mas para você, o mais importante está aqui, na história postal. Se você não sabe explicar inconsistências postais, já me aconteceu muitas vezes, a carta linda, maravilhosa, essa carta na minha coleção fica uma beleza. Vou olhar, não consigo explicar postalmente. O porte, o navio, em que convenção está, o carimbo não bate, tem data esquisita. Não compra. É linda, hein? Não compra. Com o tempo você desenvolve o cheiro, coisa que você não pode sair comprando quando começa uma coleção pelo material, sem escolher o título direito,
porque pelo cheiro você não tem olfato apurado ainda. O homem filatelista não é como o cachorro que perde o olfato. O filatelista vai ganhando. Existem 5 cartas iguais conhecidas. Surge uma oportunidade para você comprar uma baratinha e meia feia. Não compre. Vai aparecer. Você vai se arrepender. Vai sobrar na tua coleção um dia. Está caríssima. E é determinante na história postal. E ilustra o seu... Última palavra. Título. Essa você deve comprar. Pagou caro. Mas paciência. Terminou, acho.